No começo de março desse ano, o autor americano Brandon Sanderson postou um vídeo em seu canal do YouTube lançando um projeto no Kickstarter, uma plataforma de financiamento coletivo norte-americana similar ao Catarse, para 4 livros escritos durante a pandemia. Em 24 horas, o projeto bateu diversos recordes e em 2 semanas se tornou o maior projeto de financiamento coletivo da história da plataforma, ultrapassando 30 milhões de dólares. Sanderson criou um precedente de autores best-sellers de simplesmente retirarem as editoras do jogo. A relação autor-leitor parece ter mudado profundamente com as redes sociais e a aproximação, de certa forma, dessas duas pontas. Convidamos a autora cearense Nádia Camussa para uma conversa sobre o impacto das redes na vida dos autores, o processo de autopublicação e muito mais. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos sobre o que acontece na cadeia livreira. Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Saia do mudo para falar comigo. É que eu fui no... Sexta-feira, eu não estou paciente para isso, hein? Eu fui na tecla de espaço, ela não tá configurada, foi mal. O famoso, acho que é a frase mais falada nos últimos anos, né? Tá me ouvindo? E é óbvio, tá todo mundo chorando. Será que não já criaram um podcast com esse nome? Tá me ouvindo? Fica a dica aí, quem não criou, para criar agora. Fazendo todo o trabalho para criadores de conteúdo desde 2018, nossa, hein? Cara, pois é. Toda a consultoria, dando nome de podcast agora, tá foda. Mas vocês já ouviram aqui que Caio e eu não estamos sozinhos hoje. Pam, 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 pam. Hoje não é dia de estar sozinho, né? Não, sexta-feira. A gente gosta de companhia. Exatamente. Para isso, é ela. Chega mais, Nádia Camussa. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei a hora que o pessoal escuta, né? Pra todo mundo que estiver escutando. Muito inclusiva, gostamos. Exatamente. Bom, bora lá então falar um pouquinho de poesia, de redes sociais, de tudo um pouco? Ó, minha primeira pergunta, eu gosto muito de fazer essa pergunta para todo mundo que tá escrevendo, né? A gente conversou com a Yumi, tem 2 perguntas, vou fazer uma no começo e uma no fim. E como surgiu a ideia de publicar a poesia? Ixi. Bom, de publicar só veio mesmo em 2019, mas eu escrevo desde uns 14, 15 anos. Eu me apaixonei pela poesia assim muito cedo. Foi meu prodígio. Né? Tipo, 13 anos eu nas férias na casa da minha prima, aí peguei o livro do Fernando Pessoa. Eu fiquei, que incrível, esse homem entende tudo que eu sinto. É muito dramática, né? 13 anos. E aí eu comecei a escrever nessa época, assim, mais ou menos. Eu digo 14, 15 porque eu tenho a imagem de um poema que eu escrevi nessa época. Mas eu escrevia num blog que eu achava que ninguém ia ler, que eu não divulgava pra ninguém, apesar de ser aberto. Então, na minha cabeça, eu estava escrevendo só pra mim. Eu não tinha coragem de publicar, assim, ou de mais pessoas lerem. E aí, quando eu comecei a pensar na ideia de um livro, de terminar um livro, de não só escrever poemas e publicar no blog, eu tinha uns 21, 22 anos, mais ou menos. E aí, eu começava a ideia e abandonava, assim, tipo, abria lá o documento, pronto, esse aqui vai ser meu livro. Aí começava a escrever alguns poemas, aí tipo, dava uns 10, aí tudo uma merda. Aí desistia. E aí quando foi em 2018, eu conheci várias escritoras cearenses. E isso que foi que me deu força, eu sempre falo muito disso, porque eu acho que ter conhecido outras mulheres, né, contemporâneas, escrevendo na atualidade, passando pelas mesmas inseguranças, as mesmas perrengues que eu, foi muito fortalecedor. E eu sempre falo do nome da Mica Andrade, fica aí a sugestão de entrevista, porque conhecer o trabalho da Mica foi muito, muito importante para mim. Ela é uma autora cearense e publica muito independente. Eu não sabia que existia esse tipo de possibilidade de você, sei lá, não depender do aceite de editoras para poder publicar. E a Mica, todos os livros dela foram independentes.
Aí ela me chamou para uma antologia chamada O Olho de Lilith, que é uma antologia de poesia erótica só com escritoras cearenses. E foi aí que eu pensei assim, agora eu quero publicar meu livro solo. E aí, em 2019, eu comecei esse processo, assim, de escrever. Já era como se fosse a terceira tentativa. Antes disso, já tinha tentado, como eu falei. E aí, eu me coloquei um prazo, né? Tipo, não, teve que ter um prazo. Aí, eu botei em 1 ano, não importa o que aconteça, esse livro vai ser terminado. E aí, de 2019 para 2020, eu escrevi. Assim, eu não tinha um tema nem nada. Mas foi basicamente, assim, muito por esse impulso de conhecer outras mulheres e ver que existiam outras possibilidades e ver que mesmo com vergonha, com insegurança, era uma coisa que não dava mais para eu ficar engavetada. Então você escreveu quase 10 anos no blog, como prática, vamos dizer assim. Foi. Caramba, basta. Ainda existe esse blog, não? Tá lá. É mesmo? Você continua não divulgando, só usando pra testar, ou você tende a divulgar ele? Eu continuo não divulgando. Assim, eu divulguei. Era o nome do meu perfil antigamente, né? Que era As Vírgulas. Acho que a gente se conheceu e usava esse nome, né? As Vírgulas. Foi. E aí, tá lá ainda do Blogspot. Eu acho que, na verdade, eu comecei com um que se chamava O Lado N. Bem adolescente, assim. E aí, depois eu criei esse outro, As Vírgulas. E aí tem poemas... Lá tem poemas desde 2011. Pô, mais de 10 anos já. Incrível. Você citou a Mika, né? Que foi uma grande influência. Você citou o Fernando Pessoa. Já começar com o Fernando Pessoa meio pesado, eu achei. Quem mais te influenciou, assim, que você leu e falou, não, isso aqui é a minha vida? Depois do Pessoa, eu acho que eu tive uma grande paixão com a Hilda Hilst, mas ela era ela ainda é mais difícil de acessar. Um dia desse eu reli o livro de poesia erótica que foi republicado pela Companhia das Letras, um de bolso, que é o Amavice, que são os últimos poemas dela. Ela falou assim, pronto, gente, vocês não querem saber de mim, aí tá aqui, porque ela... Hoje é muito popular, mas na época ela tinha dificuldade de acessar, de ter um grande público, né? E aí eu achei muito incrível, mas era muito difícil de acessar. É uma admiração, assim, que eu fico, não, nem me atrevo a tentar fazer algo próximo. Mas é ainda uma poeta que eu leio, assim, justamente para tentar me desafiar em outras imagens. E aí, depois veio a Ana Cristina César, que eu fiquei também totalmente obcecada. E já com a Ana Cristina César, eu consigo, assim, sentir que eu tenho muita influência do jeito dela, assim, mais descontraído, debochado, de escrever. E essa coisa do íntimo, que eu gosto muito. E às vezes inocência, assim, que as pessoas falam, isso aqui é poesia? E aí eu gostava de como que ela provocava essas perguntas, assim. Não podia deixar de falar também, inclusive tem até tatuagem, a Sylvia Plath, que também tem até a epígrafe, um trecho de um poema no meu primeiro livro, por causa justamente dessa profundidade dela, assim, nas emoções, assim, de falar abertamente sobre coisas que as pessoas, né, temem ler e temem escutar, que é questão de depressão e dessa intensidade muito que foi a vida dela. E Ariel, que é o livro de poemas mais conhecido dela, é um livro, assim, que também de vez em quando eu pego algum poema só para reler. Acho que são esses principais. Baita nomes. Eu ia falar que o Caio, você fez um trabalho de pesquisa da Hilda, não fez, Caio? Tem um trabalho escondido. Olha aí. Escondido também, só os escondido. Tudo escondido nesse. Blogs escondidos, pesquisas escondidas, gente. Não, tipo, é porque eu tenho vergonha. Sacanagem. Não, é porque eu queria realmente, tipo, entrar na vida da Hilda, sacou? E aí eu queria fazer umas visitas na Casa do Sol, né? Fazer uma incursão lá maneira. Eu tive uma abertura legal com o Ricardo Domenech, com a família, o Gutenberg, que é o guardião da biblioteca dela na Casa do Sol.
com a editora da LPM, que tá publicando o teatro dela, né? Publicou, na verdade. E aí eu gostaria de conhecer mais, isso dar uma substância melhor, porque, né, até aí são tudo impressão de doidão que eu tenho. Ai, mas eu quero ler. Vai ler, com exclusividade. Deixar todo mundo com inveja que eu vi esse podcast aqui. No ar. Tem que deixar, não é pra editar isso, hein? Eu acho que citar a Hilda, Nadia, na verdade me explica muita coisa, principalmente do seu segundo livro, o Cierge, que você lançou recentemente, né? Porque você foca em poesia erótica. Ele é bem isso. E eu sempre, quando eu vejo poesia erótica, eu acho muito difícil de escrever, porque você é dividido uma coisa muito íntima e, dependendo do que você tá dizendo, ou como você tá dizendo, considerada tabu pelas pessoas, com todo mundo, né? Como é que foi esse processo para você? Eu comecei a escrever poesia erótica, acho que logo que eu comecei minha vida sexual. Porque a poesia, para mim, sempre foi muito um lugar de eu entender as coisas que aconteceram na minha vida. Assim, tem todo o movimento da poesia confessional, né? Que, tipo, a Sylvia Plath, inclusive, é considerada. E eu nunca achei, tipo assim, isso é uma coisa menor. Não, pra mim era isso mesmo. Eu vivi alguma coisa e ia lá escrever um poema. E por isso que o meu blog, às vezes, se for ler cronologicamente, vai ser quase um pouco biográfico, porque eu desabafava tudo ali. A louca, né? O negócio era aberto, só que eu achava que ninguém lia. Aí assim que eu comecei, acho, minha iniciação sexual, eu comecei a querer escrever sobre as coisas que eu tava vivendo, que eu tava sentindo. E o meu primeiro namorado, ele também me influenciou muito, porque ele também é poeta, ele também escreve literatura erótica, a gente é super amigo até hoje. Então também foi uma grande influência, assim. E eu achei aquilo tão libertador, tipo, eu vejo como um exercício mesmo, assim, de tentar entender, né, uma relação, experiências corporais com a palavra. E então começou muito por aí. Só que aí depois de um tempo, eu fui vendo que falar só disso não bastava, isso foi recente, principalmente depois do Olho de Lilith, mais ou menos nessa época. Quando eu descobri outras coisas com relação à sexualidade e principalmente comigo mesma. E aí eu fiquei assim, nossa, nós mulheres, né, geralmente temos contato com outras pessoas para depois termos com a gente mesmo, né? Pelo menos comigo foi assim. E eu não sei, eu tinha essa liberdade muito grande de falar sobre isso. E não sei se também tem a ver com a relação na minha casa com a minha mãe também, a gente sempre foi muito livre para conversar sobre isso. E eu acho que parecia muito natural que eu usasse a escrita também para falar sobre todos esses questionamentos. E aí o Cieso, eu acho que ele passa por esses dois momentos, assim, no inicial, em que são poemas mais voltados para falar das relações com outros corpos, e um outro momento que é da relação comigo mesmo, o erotismo, né, de mim comigo, assim, que é algo que foi um despertar tardio, digamos assim. Explicando, você explica de uma forma muito poética. Achei muito bonito. Porque realmente, acho que você tem razão num ponto que o tabu, ele depende muito de quem vê, né? Então, se você cresceu numa família em que isso não era tabu, quando alguém vai ler isso, provavelmente porque Hilda Hilst te pegou tão cedo, né? Você leu e você não ficou horrorizada. Eu lembro que a primeira pesquisa que eu fui fazer sobre Hilda, eu caí num site, isso foi anos, foi a primeira vez que eu li ela, eu caí num site que falava como ela era explícita, que era um absurdo, que tinha essa crítica, né? Mas você tinha que também ter esse viés para ver isso, porque tem outro lado que também era muito mais... Eu acho muito bonito isso, de você se encontrar com você mesma, entender o que você... Meio que uma terapia, vale dizer isso? Como eu faço terapia, às vezes eu acho assim, nossa, não substitui, mas eu acho que é assim, um processo de autoconhecimento, né? Essa palavra fica meio batida hoje em dia, né? Porque
que agora tudo é autoconhecimento, o pessoal vende autoconhecimento à torta e à direita, mas se você for pensar só na palavra mesmo, eu acho que tem esse viés, assim. E, inclusive, alguns profissionais até recomendam essa escrita para se entender, né? Mas, com relação a esse negócio do expresso da Hilda, eu não sei, eu sou difícil de me chocar com essas coisas. Eu também não consigo explicar muito bem. Talvez tenha sido essa questão de ter uma casa assim com menos tabu com relação a isso. Mas quando eu li, né, principalmente o Caderno Rosa de Lori Lambe, que acho que é o mais polêmico, né? Hoje eu acho que se eu lesse, eu nem que pareça, hoje eu ficaria talvez mais chocada do que na época. Mas na época eu fiquei só assim, né? Essa mulher é bem doida, bem corajosa, mas eu achei tão incrível, eu acho que eu, sei lá, aquariana, vamos falar de signo, né? Eu gosto dessas pessoas que vão contra a regra, que vão contra, né, as normas e não sei o quê. E aí eu acho que isso não me chocava, isso me atraía também. Muito bom. Uma outra coisa que eu acho que também você faz um pouco diferente de outras, principalmente de autoras autopublicadas que eu já vi, você divide muito do seu processo nas redes sociais, né? Inclusive, teve um post recente que você comentou sobre a questão de precificar os seus livros, como isso foi difícil de fazer, porque existe também aí um monte de opiniãozinha e tudo mais, que também não deixa de ser, eu odeio ficar usando essa palavra, mas também não deixa de ser, às vezes, um tabu para autopublicação. Como você se precifica, quase, né? Isso é parte de um projeto seu, talvez, de desmistificar a autopublicação para as pessoas? Ou de onde vem essa vontade de compartilhar esse processo todo e essas dificuldades também que tem no caminho? Eu acho, com certeza. Eu acho que quando eu fui pela segunda vez por esse caminho da autopublicação, eu vi que ainda existia, assim, uma resistência a considerar que autores que vão por esse caminho da autopublicação, da publicação independente, têm a mesma relevância dos que são publicados por editoras. E até as dificuldades do mercado mesmo, assim, por exemplo, eu não consegui colocar meu livro em nenhuma livraria, vou conseguir agora numa livraria aqui de Fortaleza, que apoia escritores independentes. Eu entendi que também estava no momento da pandemia, então estava difícil para todas as livrarias, né? Assim, muitas estavam, inclusive, fechando. Então, eu não sei muito até que ponto era pandemia ou até que ponto era preconceito, assim. Ou era já o esquema de só ter livros de editoras em livrarias. Porque o Olho de Lilith, por exemplo, tá nas livrarias porque foi publicado pela Jandaíra, né? E aí, na época, eu tentei contato com várias livrarias e a maioria das respostas era a gente não faz parceria com escritores independentes, porque a gente já tem algumas editoras fechadas e não sei o quê. E aí eu fico assim... Aí eu fiquei um pouco frustrada. E aí depois eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu tenho que falar sobre isso, de, tipo... Talvez fazer as pessoas entenderem que não é porque a pessoa decidiu pagar para ter o seu livro publicado, significa que a pessoa que trabalha naquela publicação vai fazer um trabalho mal feito, entendeu? Que vai ser de pouca qualidade, porque a questão é que o mercado literário é muito difícil ainda, assim. Então, tem muita gente escrevendo. Eu não vou dizer que todo mundo que está escrevendo é maravilhoso, né? Sei lá. Mas tem muita gente escrevendo e muita gente que não deu oportunidade por diversos fatores, né? A gente pode falar a questão de gênero, de raça, regional. Então, assim, por que as pessoas vão ser privadas de chegar ao público? Por que o público vai ser privado de conhecer o trabalho dessas pessoas só porque não existe editora disponível para publicar essa pessoa, né? Então, eu realmente quis muito falar sobre isso para desmistificar, e a partir do momento que eu fui falando, outras pessoas foram se abrindo para isso. Eu já recebi algumas mensagens de gente, inclusive, querendo curso sobre isso, sobre autopublicação, porque justamente, não quero falar mal de editoras, mas acaba que, às vezes, é um pouco desigual a questão de como que os autores recebem, né? Eu entendo todo o processo, assim, eu não sei se eu teria se eu tivesse uma editora, eu colocaria uma porcentagem um pouco maior, não sei. Porque realmente é um trabalho, né, como é o negócio de palavrão aqui, gente?
É liberado, totalmente. Manda ver. Trabalho do caralho. E são vários livros que a editora tá lá publicando e não sei o que, né? E muitas editoras vivem no limite dos seus saldos, do seu orçamento, né? Editoras fecham as portas, como a afinada Kozak, que era maravilhosa, todo mundo sente falta. Então eu sei que é muito difícil, mas também é um pouco frustrante pra gente como escritor, que, sei lá, passa um tempão escrevendo aquilo ali e aí o que a gente consegue é 10% por cima do preço de capa. Eu não sei que solução teria, né, no Brasil para isso. Não tô, tipo, criticando ou já tenho uma resposta para isso, é uma pergunta aberta, né? Mas eu acho que, então, a autopublicação aparece muito com esse caminho de alguém que talvez queira ganhar um pouco mais pelo seu trabalho e não vai abrir mão da qualidade, porque o fato de você estar pagando não quer dizer que você vai abrir mão da qualidade que você está escrevendo, né? O livro vai passar por leitores críticos, vai passar por revisão, vai passar por várias outras pessoas que vão ter um olhar em cima daquela obra. Não é só, tipo, escrevi, joguei na gráfica e acabou-se, né? Mas é uma crítica muito boa, porque eu acho que você olhando para todo o setor livreiro, livrarias e editoras principalmente, eles funcionam exatamente do mesmo jeito desde que começaram, desde que existe. As editoras têm um editor que vai ler o livro. A cadeia livreira, ela é meio paradona, vamos dizer assim, ela é meio estática, né? Ela não é uma cadeia que se inova com frequência. E eu acho que isso tudo que você comentou não deixa de ser um puxão de orelha dessa cadeia como um todo, olhar para o mundo e falar, tem muita coisa acontecendo aí que vai deixar vocês para trás. E na introdução do episódio, eu comentei sobre não sei se você viu, o Brandon Sanderson, o autor de fantasia, ele levantou 30 milhões de dólares num catarse americano e vai fazer os livros como ele quer. E ele deixou muito claro que nenhuma editora vai pôr a mão naqueles livros. Vão ser deles. E ele vai montar do jeito que ele quer. Então, como ele ultrapassou em muito a meta, que acho que era 5 milhões, não lembro, hoje ele fez um vídeo falando assim, vou colocar coisas douradas, vou fazer capa dura, né? Porque como agora tem muito mais dinheiro, a gente vai fazer muito mais do que a gente esperava. Então, assim, a minha impressão muito forte é que se a cadeia não inovar e não renovar, eu acho que a gente vai ver num futuro muito mais autopublicação do que qualquer outra coisa. A Amazon também mudou esse jogo, né? Sim, com certeza. A questão da facilidade, né, do KDP, que é o que eu não vou saber falar em inglês, mas é a forma de publicação do Kindle, né? Facilita muito também. E aí, novamente, eu vou estar sempre reforçando isso. Não quer dizer que, tanto para o escritor como para leitores, você vai abrir mão de um processo de qualidade, né? Tipo, mesmo sendo na Amazon, claro que tem um monte de porcaria lá na Amazon de autopublicação, com capas horríveis, com tudo isso, mas não quer dizer que você vai abrir mão de um processo, né, que é isso, né, é importante passar pela leitura crítica, por várias até, pelo leitor beta, é importante ter mais de uma revisão. Se os meus livros não tivessem passado por isso, eu acho que eles não estariam chegando na qualidade que o leitor merece, entendeu? Nunca abri mão desses processos. Eu fiquei, nesse segundo, no Cieso, eu contratei uma editora, né, para fazer todo esse processo. No primeiro, eu contratei profissionais individuais. Eu senti realmente a diferença de um olhar de um editor, porque é alguém mais experiente, é alguém que já lida com o livro há mais tempo do que eu, como escritora. Mas a questão eu acho que é muita vantagem que editoras como essa, que é a que eu fiz, que foi a do Literatura BR, que o Nathan é editor da Moinhas, e ele abriu um selo de autopublicação. Eu achei isso genial para ele e para todo mundo, porque ele já trabalha com edição, ele já tem um nome, né, no mercado independente, e ele vai dar a oportunidade de outros escritores fazerem um bom trabalho, né, com profissionais, né, que já trabalham com aquilo há muito tempo. E talvez, e aí eu tenho certeza que, por exemplo, no caso do Nathan, não é porque a pessoa está pagando que ele vai publicar qualquer coisa. Ele fez críticas ao meu livro, tira essa palavra, não sei o que, acho que isso aqui fica melhor assim. Teve toda essa conversa. Então, a questão é que
Na Moinhos, eu acho que tem os livros que casam com o estilo da Moinhos e não dá para ele publicar tudo, talvez. E aí ele abriu esse selo para outras pessoas que estão querendo publicar agora. E acho que essa jogada de editoras abrirem um selo de autopublicação pode ser muito interessante para movimentar esse mercado, né? Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa modo Shuffle, com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. E o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram @CentralRedePoderosa para saber tudo que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. É exatamente isso que eu ia te perguntar, Nádia. Você começou publicando, né, sua vida como autora de livros na coletânea do Olho de Lilith, em que ela passava por um crivo coletivo. Tinha toda uma estrutura, tinha a estrutura da Jandaíra. E logo depois veio com o Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, onde você se arriscou na autopublicação em busca de tudo isso que você já citou. E agora você veio com Cieso, com essa ajuda do Literatura BR, como um editor auxiliar, para te dar um olhar diferente. E quando você falou das suas referências de poetas, você falou de 3 poetas muito sistemáticos: Fernando Pessoa, Hilda Ilst e Ana Cristina César. Então acredito que você também seja uma poeta muito sistemática dentro daquilo que você se propõe a fazer. Como que isso tudo acontece para você, tipo, no seu movimento criativo, tipo, ter que lidar com autopublicação e ser criativo ao mesmo tempo, sabe? Estabelecer seu ritmo de escrita, seu jogo, porque poesia é basicamente isso, é um jogo o tempo inteiro, né? Tem a parte bonita do autoconhecimento, mas é um inferno para quem escreve. E como foi para você essa experiência? Tipo, nos 2 livros, um com menor auxílio, outro com auxílio do selo e tal. Bom, sobre essa questão de equilibrar, né, ser autor independente e a criatividade e a escrita, é uma coisa que, inclusive, eu ainda estou me encontrando, porque vou confessar que não é fácil. É claro, assim, que se o autor, né, tem lá o seu emprego em serviço, é um servidor público e depende zero da venda de livros. Realmente, para ele vender não vai fazer tanta diferença no orçamento dele, né? Então, ótimo, talvez seja melhor ir mesmo por uma editora, né, tradicional, ficar tentando chamadas, alguma coisa assim, e ter os seus 10%, porque aquilo não vai, talvez, influenciar. Isso aí é um caminho que vai de acordo com cada um. No meu caso, realmente foi tipo, a venda dos meus livros salvou o meu 2021 financeiramente, assim. Então, foi um caminho que eu fiz, olha, eu tenho isso aqui, é o meu trabalho, é o que eu posso fazer agora nessa pandemia, então eu vou precisar ir por esse caminho aqui. E aí, quando eu vi o tanto de coisa que tinha que fazer, eu acho que vindo do teatro, né, a gente não falou um pouco disso, mas eu também sou atriz, e vindo do teatro me deu muita noção de execução, de produção e de lidar com várias funções, porque quando fazer teatro também independente, né, eu fazia teatro com meus colegas da universidade, a gente não tinha dinheiro, a gente só tinha vontade de fazer, e aí a gente passava meses e meses se reunindo, sem grana nenhuma. A minha primeira peça, a gente gastou R$300 para fazer a peça. E aí a gente tinha que fazer várias coisas. Na sala de ensaio eu era atriz, mas quando saía da sala de ensaio tinha que procurar a pauta no teatro, e tinha que ir atrás de comprar as cadeiras do cenário, tinha que ir atrás de não sei o que, pensar o figurino. A gente fala que todo mundo faz tudo aqui no teatro, aqui na cidade, quando você está começando. Então eu acho que vida de teatro me deu muito essa noção de que tinha um momento de cada coisa, um momento da criatividade, um momento de executar, um momento de produzir.
E eu acho que eu trouxe isso, assim, comigo. Mas não foi fácil. Enquanto eu estava fazendo o projeto para os meus fantasmas, né, e executando o projeto, eu me peguei naquela coisa, assim, tipo, e agora? Será que eu vou continuar escrevendo? Porque eu me senti tão... Parece que eu já tinha entregado tudo. Teve um momento que eu pensei, não, agora esse aí vai ser o único, viu? Não vai ter mais nada aqui, não. Eu achava muito isso, que não ia conseguir escrever mais nada. E aí foi que eu vi que uma coisa que não acontecia quando eu fazia poesia muito nesse sentido do autoconhecimento, do confessional, no blog, eu não tinha zero disciplina, eu não tinha essa questão de exercício, de buscar criatividade. Era só na inspiração, né? Vinha alguma coisa, aí eu escrevia. E aí depois eu fiquei assim, tem um momento que acho que não dá mais para depender disso, se eu quiser continuar. Então eu fui buscando os meus mecanismos de inspiração, tipo, fui vendo, né, qual tem horário, não tem horário. Vi que não tem um horário, que não dava certo marcar horário para escrever. Mas eu vi que, por exemplo, ler é algo que me inspira muito. Algumas pessoas já não gostam, porque acham que vão... Eu, às vezes, realmente pegava um verso, eu gostei desse verso, eu copiava esse verso e a partir disso eu ia inventando outras coisas. Então eu fui vendo, assim, mecanismos de continuar criando como exercício e isso, sem depender da inspiração. O Cierzo, eles são poemas, tipo um pouco uma coletânea, porque são poemas antigos, mas também tem poemas novos. E esses novos poemas foram bem difíceis de tirar eles, assim, que eu tava nessa fase de que eu achava que não ia vir mais nada, e aí eu falei, não, mas eu quero fazer a reunião da poesia erótica, só que só com o que eu tenho não dá, que era pouco. E aí eu ia lendo, aí eu reli Hilda Hilst, li muito Ana Martins Marques, e aí nisso foi aparecendo, e aí quando eu entro nesse período assim, eu fico alguns meses pensando nisso, e aí vai surgindo, tipo, eu escutava música, me vinha uma ideia, mas era muito nisso de primeiro me abrir para a vida, que esperar a vida, nada, eu andando na rua, isso aí não, pelo menos hoje em dia não funciona mais comigo, acho que só funcionava quando eu era adolescente mesmo. Mas isso tá ligado um pouco também com a questão de produção de conteúdo. A gente acho que tem a ver com produção de todos os tipos, né? Eu tava conversando outro dia com a Renata, que é uma rei que já apareceu aqui no podcast também, sobre quando você entra em determinados perfis de gente que quer ajudar as pessoas a usarem as redes sociais, um dos comentários é: poste todo dia, não precisa ser profundo, mas tenha um conteúdo todo dia. E aí eu falei pra Rê, cara, a gente precisa viver pra ter conteúdo, porque senão nunca vai ser profundo, nunca vai ser nada, vai ser só li uma página hoje. Sabe, ainda mais a gente que fala de literatura, tem que ler o maldito livro, não tem outra opção. Então, para ler, tem que ler, não tem opção, é o que é. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa... Às vezes as pessoas esquecem um pouco isso. Tem que viver também, porque né, o conteúdo tá lá fora. Tem um pouco dentro da gente, mas também tem um pouco lá fora. E aí, e você tem falado também isso para as pessoas nas suas redes, né? Fala sobre criação de conteúdo, você também comenta um pouco sobre isso. E até onde eu sei... Seus 2 livros, a sua única forma de venda é pelas redes sociais. É isso? Sim, eu só tô vendendo só pelo Instagram mesmo. Eu tô querendo ainda fazer um site, mas pensando em recursos ainda para isso. Mas por enquanto é só pelo Instagram. E aí, só voltando um pouco nisso que você falou, e ainda... Não sei se eu te respondi, Caio. Respondeu bastante, que isso. Mas é isso também. Eu vi uma entrevista num podcast com a Natasha Félix, que é uma poeta, e ela falou muito isso. Ela publicou o primeiro livro, que é Use o Alicate Agora, e aí faz um tempo que esse livro foi publicado. E ela falou assim, eu não tô com pressa de publicar outro agora, porque eu tô vivendo, às vezes eu não tô escrevendo sempre, não. Eu tô trabalhando para pagar minhas contas, eu tô vivendo, eu tô indo para um bar, eu tô transando. E quando veio o primeiro livro, eu fiquei nessa pressão. E o segundo, né? Gente, é tanta noia. E aí eu fiquei, mas por que eu já tô pensando no segundo? E aí eu acho muito, quase 100% de certeza que é comparação de rede social, né? Você vê uma escritora publicando, no ano que vem ela tá publicando outro, aí você fica, vai, meu Deus, tem um ano para publicar outro livro. E aí me veio um pouco essa pressão, mas o Cierzo não foi dessa pressão, assim. Eu não esperava que
que eu fosse publicar logo outro. Mas quando surgiu a oportunidade do edital, eu já estava pensando nessa coletânea de poesia erótica, e aí eu inscrevi de novo e passei de novo. E aí pois vai ser. E aí, quando eu tava perto de receber o edital, o resultado, foi que eu pensei assim, se eu passar, eu vou ter que ter material para isso. Então, foi quase uma demanda. E aí, eu acho que ainda falando um pouco assim, tipo, foi esse meu puxão de voltar um pouco pra escrita. Mas agora, por exemplo, eu já não tô escrevendo, assim, esse ano, de poesia eu não escrevi nada. E aí eu lembro, toda vez que eu fico querendo me cobrar, me culpar, eu lembro muito dessa entrevista da Natasha Félix. E aí eu peguei uma mania muito engraçada, que toda vez que eu pego uma antologia de poesia, eu olho os anos de publicação e eu conto, olha, esse aqui de um pro outro foi 5 anos. Então dá tempo. E aí faz bem. E aí eu vejo que, tipo, nossa, isso é uma noia, né, dessa modernidade aí que a gente tá vivendo, contemporaneidade dessa aceleração, porque é isso, às vezes você vai... A Hilda, por exemplo, publicava nesse Ama Vice, tem uns livros dela que tem 12 poemas, 3 anos entre uma publicação e outra, porque não é assim, né? Não é fast food, não é botou lá um copinho, vai e desce refrigerante. Então, eu também vi que tem uns momentos, agora eu tô no momento publicadora, e é isso, daqui a um tempo talvez venha outra coisa, uma outra ideia. Bom, que você já viveu muito e tem coisa desde 2011 aí. Já ia falar isso, tá guardado lá. Você comentou sobre os editais, né? Os seus 2 livros contaram com recursos fomentados por leis culturais. Num país em que a cultura é vista como se fosse uma arte secundária de lixo, agora mais do que nunca, né? Todo esse cagaço que o quão importante foi poder contar com esses recursos para você? Fundamental. Eu sempre falo sobre isso, assim, de que você receber o recurso digital não é esmola, né? Não é um direito nosso como artista e dos leitores como cidadãos, né? Poder ter acesso a uma obra que o governo está pagando para que você tenha acesso àquilo. Isso é direito básico. E eu não teria, acho que, conseguido publicar tão cedo se não fosse um edital. Por quê? Justamente por causa dessas questões que a gente já falou no começo, né? E ainda tem dificuldade com a editora, assim, as chamadas abrem o país inteiro e, enfim, várias coisas, né? Nem sempre dá certo. Esse meu primeiro namorado, que é meu amigo, ele já tentou algumas vezes algumas chamadas e não deu certo. Aí eu sempre brinco com ele que o Jack London, ele teve 600 recusas. Aí sempre que ele tem uma recusa, eu olho, agora tem 598. É isso, então... se não tivesse sido esses editais, eu acho que eu não teria, ou não, também tem essa questão, né, de como eu decidi por publicação independente ou por autopublicação, não do jeito que eu idealizo, assim, eu fico assim, nossa, é tão bom, porque tem todas essas relações de escolhas de capa, não sei o quê, mas aí já é outro assunto. E uma coisa importante é que não foi só também a publicação do livro, né? Quando eu criei o projeto dos 2 livros, eu pensei em um projeto, assim, mais completo, então tem acessibilidade, tem a tradução em Libras, que está disponível no YouTube gratuitamente, dos 2. Tem tudo isso que, às vezes, a gente não consegue juntar esse dinheiro para ter recursos, tipo, o primeiro foi 12.300, eu acho, e esse foi 13 mil, foi mais ou menos isso. Quem que pode juntar esse dinheiro para pagar numa editora, ou, né, até mesmo na editora, ou por financiamento coletivo, né, que eu nunca tive essa experiência de financiamento coletivo, mas é uma ansiedade, né, enorme de ficar lá esperando bater a meta e tudo mais. Então, eu acho que é um ato de resistência mesmo, que a gente continue insistindo nos editais. E eu falo muito sobre isso porque muita gente, principalmente acho que da literatura, isso eu trouxe muito do teatro. No teatro, a gente já é mais acostumado a tentar edital. Tem uma galera aqui que desde que eu comecei a teatro eu já ouvia falar de edital, mas na literatura as pessoas não veem essa forma de conseguir esse dinheiro, né? E aí eu tenho falado muito sobre isso e algumas pessoas têm se aberto mais
para pensar sobre essa possibilidade. E esperando aqui que o país continue, né, fomentando a cultura por meio de mais editais, mais é sempre melhor, nesse caso. Sim. Eu vou encerrar, então, com aquela pergunta que eu te falei, que eu quero fazer essa pergunta para todo poeta que eu conheci na vida, porque eu tenho uma curiosidade muito grande disso, que é, quando termina um poema? Quando você sabe, você põe um ponto final e fala assim, esse aqui acabou, maravilhoso, vai pro livro, como que você sabe? Ai, meu Deus, eu não consigo saber. Mas, eu acho que não sei explicar, não. Mas vocês viram quando a Pat Smith veio, que ela deu aquela entrevista lá no Sesc Pompeia, você chegou aí? Não fui, mas ouvi sobre, com muita inveja. Pois é, e aí ela fala uma coisa maravilhosa que ela diz, e eu até coloquei isso no meu livro, assim, inclusive a viagem que eu fiz para São Paulo foi muito inspiradora para o primeiro livro, assim. E aí ela fala que ela acha muito parecido o processo de escrever poesia e ser detetive, porque a pessoa perguntou assim, você adora séries de detetive, isso não tem nada a ver com literatura, como é que você explica isso? E ela, não, pelo contrário, tem tudo a ver. E aí ela fala que é como investigar, e escrever poesia é como investigar um caso, assim. E aí, de repente, você... Pronto, encontrei a solução. E aí é como terminar um poema. E aí é esse insight, assim, que não sei, mas eu não vou saber explicar. Apesar de que eu acho que eu gosto de terminar, assim, com o fechamento de uma imagem. Eu posso até pegar um poema, talvez, para tentar exemplificar. Deixa eu ver se eu tenho aqui um. Ai, meu Deus. Esse que tá no Ciência foi um dos primeiros que eu escrevi. Das tentativas que eu tentei escrever livros antes. Eu vou ler o que tá na quarta capa aqui do livro, que é Das Ruínas. Meu corpo é feito de retalhos perdidos, costurados com a linha do poema. Algumas partes ficaram em cada uma das camas que passei. Com o poema me reconstruo. Me ergo inteira das ruínas. Abro a boca, estou úmida. Pequena coreografia do prazer, para te dar adeus. E tudo dança. Eu lembro que quando eu terminei nesse E Tudo Dança, para mim fechava essa imagem, sabe? Do corpo que estava em retalhos, e aí o poema une esse corpo, e nesse movimento de que é o poema que reconstrói o corpo, iniciar a dança. Então, acho que foi tipo isso. Eu gosto também de terminar, às vezes, com poucas palavras, mas nem sempre acontece. Eu não acho que eu não vou saber responder. Mas você respondeu lindamente, aliás, porque eu acho que esse poema, inclusive, ilustrou exatamente isso. Acho que foi a primeira vez que eu consigo visualizar realmente. Ficou, assim, não, faz todo sentido na minha cabeça. Acho que tem muito a ver também com o jogo que o Caio comentou antes, acho que é isso. Sim. Belíssimo. Obrigado, Nádia, por ter dado essa vitória para os poetas uma vez nesse podcast. Foram 4 longos anos tentando encontrar. Muito obrigado, mas por exemplo, é que eu abri agora, aí tem um poema aqui que foi o trabalho do editor, inclusive, do Nathan. Que eu tinha terminado com 2 palavras, e aí ele falou assim, não, corta essa. E aí ficou só uma palavra no último verso, né? E aí, realmente, eu acho que pra mim, eu tenho gostado mais de quase como se fosse afunilando, assim, né? De a última palavra, ou as últimas palavras ser o que fecha, né? Um negócio assim, tipo, você vai ler aquelas últimas palavras para ler de novo o começo do poema, entendeu? Como se fosse muito isso. Você termina aquela palavra, aí volta pro começo para ver esse caminho. Ai, gente, tô viajando. Acho que fechamos com chave de ouro, Caio. Eu não tenho nem mais o que perguntar, porque depois dessa ficou lindo demais. Assim, justifica completamente os meus fantasmas dançam no silêncio estar nos meus melhores vídeos, nos meus melhores livros do ano passado. Eu acho que Cierzo pode entrar também, não sei. Deixa pra chegar no final do ano, não ter expectativa. Mas é isso, qualidade total. A Nádia é uma poeta fantástica. E conseguiu te responder, então todo o arco desse episódio tá completo. Foi maravilhoso. Só pra encerrar quem tá ouvindo a gente,
Então é só ir lá no Nadia Camussa no Instagram, compra direto com você. Vem autografado os dois? Pode pedir autografado? Sim, todos. É o que eu vou fazer, porque eu tenho e-book, mas agora você falando, eu acho que eu quero eles físicos, porque eu gosto de escrever. A gente vai ter uma conversa no meu livro, tá? Então a gente vai conversar daqui a pouco. Tá bom. E muito obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter conversado com a gente, por participar desse episódio e por compartilhar sua poesia com o mundo. Eu acho que isso é coragem, mas mais do que isso, essa beleza toda tem que estar no mundo mesmo. Ai, eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sou muito fã do podcast. Morro de rir nos episódios do BO. Ai, vocês são uma dupla fantástica. Tudo pelo entretenimento. Vamos encerrar então. Carlima, temos um episódio. Temos episódio. Belíssimo episódio. E tchau. Tchau.